TC News. Seu resultado é nossa marca. Tá começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga, nesta quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Uma quinta-feira que já começa bastante agitada com esse pós-mercado de Nvidia. Meu amigo, tinha gente duvidando da empresa, tinha gente falando, não, tá muito esticada, não tem como superar de novo o que o mercado estava esperando. E não é que superou, pois é, Nvidia indo muito bem mais uma vez, só que ela não é suficiente para tirar esse desânimo dos mercados ou esse pessimismo dos mercados depois da ata do Federal Reserve que saiu ontem, uma ata mais hawkish do que o mercado estava esperando. Agora tem gente, os mais otimistas estão apostando em um corte só de juros neste ano pelo Banco Central americano. Tem gente dizendo que realmente não vai rolar corte em 2024. Meu amigo, que caminho que a gente fez, hein? Desde o começo do ano que se esperava 6 cortes. Lembra daquela época? E agora estamos falando já em nenhum corte para este ano. Qual é a verdade nessa situação toda? Você vai respondendo pra gente, inclusive. A gente também tem que falar das falas do Haddad, que também trouxeram um pouco mais de pessimismo ontem aqui pro cenário brasileiro e muito mais assuntos que a gente vai repercutir no programa de hoje. Inclusive, fica aí o convite para você interagir com a gente, pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 93726-1318, e você pode, inclusive, anotar o número que tá aí no canto inferior esquerdo da sua tela, salva o contatinho da TC News e manda a sua mensagem aqui para você ser feliz, beleza? E você também pode interagir pelo chat da nossa transmissão no YouTube, faça que nem a galera que já está por aqui. Olha só, quem tá por aqui mandando mensagem é o Tony Trader, também o Carlos Belo, o Wesley, Graciele Maria também tá por aqui, a Maria de Lourdes, o Moisés Simplício, Investimentos Brasil também participando conosco, o Butico Cruel também tá conosco, quem mais? Marine Master, o Ulisses Batista Matos Chaves, a Fernanda Marteleto, o Ricardo, a Júlia Argolo, todo mundo participando conosco e já vai respondendo a nossa enquete aqui embaixo, inclusive no nosso chat do YouTube. Quando você acredita que vai vir o corte dos juros nos Estados Unidos? É a grande pergunta de $1 milhão neste caso. É setembro? É novembro? É dezembro? Ou nem este ano vai vir, só no ano que vem talvez? Vai respondendo para nós aí a nossa enquete. Também aproveita para deixar o seu like também na nossa transmissão, se inscrever aqui no canal do TC se você não for inscrito ainda. E enquanto você faz tudo isso, eu te conto quais são os destaques do Esquenta do Mercado de hoje. Governo desfaz bloqueio do orçamento com abertura de 15,8 bilhões de reais em despesas extras. Governo piora a projeção de déficit fiscal no ano, mesmo prevendo dividendos ainda não aprovados pela Petrobras. Vários dirigentes elevariam mais juros caso riscos da inflação se materializem, segundo ata do Federal Reserve. Haddad diz temer que tragédia no Rio Grande do Sul sirva de argumento para a política monetária restritiva. E Nvidia tem lucro saltando 628%, projeções animando e dividendo em alta. A ação tem novo fôlego agora no pré-mercado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. 7h34, vamos cumprimentar o nosso contribuidor do dia de hoje, André Almeida, já está na ponta da conexão. Fala, André, muito bom dia para você, bora lá pro seu destaque inicial, muita coisa para rolar no dia de hoje, para repercutir já do pregão de ontem. Vai lá, muito bom dia. Bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da TC News. Foi um dia bem interessante, né? O mercado teve uma certa bipolaridade ali no comportamento, né? Primeiro, ele vinha muito bem, sentiu aí alguns aspectos bem mais hawkish na ata do Fed, e depois finalizou o dia com um movimento aí bem expressivo após os dados muito fortes divulgados pela Nvidia, né? E então, assim, tem bastante coisa no radar para ser discutido, muitos dados importantes saindo hoje também, então vamos ver como é que o mercado se comporta aí.
Perfeito, então bora lá, vamos ver como é que o mercado se comporta hoje com a agenda do dia, 7 horas e 35 minutos, bora lá para os eventos que vão marcar o pregão de hoje. São vários eventos que vão rolar, inclusive neste pregão, você tá vendo na sua tela, vai ter uma bateria de dados logo às 9h30, o índice de atividade nacional do Fed de Chicago do mês de abril vai ser divulgado neste horário, também a previsão para sair neste mesmo horário as licenças de construção do mês de abril, mais tarde vai sair o número de construção de casas novas, inclusive, e também tem os pedidos de seguro-desemprego, aquela leitura semanal que você já está acostumado a ver na agenda das quintas-feiras. 10h30 também outro evento recorrente, leilão do Tesouro Nacional. Hoje é quinta-feira, portanto, títulos pré-fixados do Tesouro vão ser leiloados. 10h45, 15 para as 11, tem PMIs, as prévias vão ser divulgadas em relação aos Estados Unidos, já saíram alguns dados, inclusive na Europa. PMI industrial, composto e de serviços, referentes já ao mês de maio, aquela leitura prévia mais aquecida. 11 horas da manhã, tem a confiança do consumidor, também a prévia do mês de maio, dessa vez na zona do euro. No mesmo horário, tem o número de vendas de casas novas do mês de abril. Meio-dia, depois das falas de ontem do Haddad, o pessoal vai estar muito de olho no que ele vai falar no simpósio de questões tributárias internacionais do G20, né? O G20 International Tax Symposium. Ele vai participar, portanto, meio-dia, a maior autoridade econômica do país. Depois das 4 horas da tarde, é a vez do Rafael Bostic falar de novo. Esse cara realmente está exercitando a garganta. Ele não fica rouco de jeito nenhum. Haja água para esse homem. Ele não para de falar e vai falar hoje de novo. Vamos ver se ele vai trazer mais alguma novidade depois da ata de ontem, que já foi uma ata mais hawkish do que o mercado esperava. Trouxe um certo gosto amargo na boca do investidor. Vamos ver se ele vai dar uma melhorada nesse amargor ou se não vai mudar nada, porque, sinceramente, vindo do Bostic, que já é um cara mais hawkish dentro da composição do Federal Reserve, não dá pra se esperar algo muito diferente disso. 8 horas da noite, lá no Reino Unido, vai ser divulgada a confiança do consumidor GfK do mês de maio. E por fim, 8h30 da noite, no Japão, vai ser divulgado o CPI, Índice de Preços ao Consumidor, referente ao mês de abril. Bom, ô André, desta listinha aí de eventos que vão acontecer no dia de hoje, em qual que você vai estar mais prestando atenção? Bom, naturalmente a gente tem que sempre olhar para a matriz, né? Eu acho que os dados, principalmente ele 10h45, tem os flashes de PMI, são dados importantes para a gente acompanhar como está a dinâmica, né? O desenvolvimento da economia americana. Mas, como você falou, a gente tem dados já 9h30, né? Seguro-desemprego. E depois o PMI, venda de casas existentes, são dados muito importantes que o mercado acompanha muito de perto. Tá? Então acho que esses são os principais dados do dia, deve dar o tom aí do mercado, e aí a gente tem aí a sequência da agenda para complementar, mas daí eu acho que nada para mudar o tom do que a gente já vai ter visto aí até o final da manhã. Tem alguma expectativa para essas falas do Haddad, depois do que ele disse ontem, né? Ele participou de uma comissão lá na Câmara dos Deputados. Ele classificou, inclusive, a meta de inflação em 3% que a gente tem aqui no Brasil como inimaginável, basicamente inatingível. Isso deu uma boa azedada no mercado quando ele falou isso, né? Os investidores olhando para isso, não gosto do som disso não. O que você acha que pode ter das falas do Haddad? Isso pode, dependendo do que ele falar hoje, né? Ele pode tentar diminuir esses temores ou essas incertezas hoje, ou não deve mudar nada ou piorar? Diego, eu acho que eu acho que ele pode, eventualmente, né, tentar falar, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, tentar dar uma amenizada aí na interpretação que o mercado teve dessa fala dele, né, porque o nosso mercado, propriamente dito, aí, reagiu muito mal ontem, né, um dia que, assim, não tinha nada muito expressivo de notícias, qualquer coisa que afetasse diretamente aqui a nossa dinâmica, mas foi realmente um dia que fazia tempo que a gente não via, né? A gente viu novamente um estresse aí nos juros
E a performance da bolsa, assim, lamentável, né? O price action ontem, um fluxo bem morto mesmo. Então, uma liquidação contínua ao longo do dia, né? A gente teve um movimento aí que fazia tempo que a gente não via. Então, eu acho que isso eventualmente, ele pode tentar pontuar o que ele quis dizer, mas trazer aí um pouco de pormenores aí para tentar aliviar um pouco essa situação. Vamos ver como é que vai ser a reação no mercado dessas falas do Haddad. Todos os olhos e ouvidos atentos às falas da maior autoridade econômica do país. Vai começar a falar, portanto, meio-dia, logo no início do seu almoço de negócios. Esse almoço vai estar picante. Bora lá então, porque a gente tem que falar do fechamento de ontem aqui na Bolsa Brasileira. Foi um fechamento, como a gente chegou a adiantar, negativo, né? O Ibovespa, que caiu 1,38%, fechou em 125.650 pontos, perdendo um pouco mais de 1.700 pontos. Foi uma queda significativa para o principal índice da Bolsa Brasileira. O índice futuro, por sua vez, teve uma queda de quase 2%, 1,98% para ser mais específico, 125.670 pontos, muito próximo do índice à vista. Vale pontuar isso também. Dólar futuro, ontem estressou 0,53%, fechou em R$ 5,154,515, basicamente, enquanto a curva de juros teve um estresse médio de 12 pontos base em toda a sua extensão, num cálculo rápido aqui. Dentro da composição do Ibov, teve pouquíssimos papéis que subiram, né? Mas os destaques positivos foram para Vivo, Vivo3, que avançou 1,79%, fechou em R$ 46,07, seguida de TIM. Olha só, as duas telecoms aparecendo por aí, 1,57% de alta, R$ 16,80. Enquanto isso, o Petri 4 também foi um destaque positivo, 1,36% de avanço para os papéis preferenciais da petroleira, fechando o pódio dos comprados a R$ 37,18. Na ponta negativa, BIF3 foi o grande destaque, recuou 8,65%, R$ 6,34. LWCA apareceu logo na sequência, 7,19% de queda, R$ 4,13. E Lojas Renner também sofreu ontem, fechou o pódio dos vendidos, caindo 7,09%, R$ 13,11. Mínima intradiária, inclusive, foi o fechamento dos papéis de Lojas Renner. Situação bastante complicada para essas três empresas e telecoms, né? As duas telecoms listadas aqui na Bolsa Brasileira subindo ontem, hein, André? Isso apesar da notícia da Nubank tentar entrar neste mercado, que poderia gerar uma concorrência ainda maior, né? Sem dúvida. Primeiro que é difícil você avaliar um comportamento específico de um papel num dia como ontem, tá? Porque você teve aí um sell-off generalizado e aí você tem muitos fatores, né? Gente que se assusta e acaba fechando as posições, você tem fluxo passivo, né? Os índices que acabam pressionando vários papéis simultaneamente. Então, assim, o estresse foi geral, né? Por algum motivo, que ninguém tem muitas clareza, a bolsa caiu quase 2% ontem, então isso acaba afetando tudo de uma forma generalizada. Alguns papéis vão sofrer mais, dado ali o seu fluxo, o volume de negociação, né? E outros acabam sofrendo um pouco menos. Realmente, eu nunca acompanhei o setor de telecom, né? Eu acho assim que, como investidor e tal, nunca me interessei. E eu vi que esses papéis subiram, não saberia dizer se teve algum fato que realmente possa ter impulsionado aí o interesse nesses papéis específicos, né? Me chamou a atenção também, foi bem curioso esses papéis terem subido no dia de ontem, mas realmente eu acabei não enxergando assim, algum motivo por trás disso.
Perfeito, a gente vai trazer o noticiário, né, as informações, as notícias que ajudam a explicar essa movimentação de Vivo e de TIM no dia de ontem. Mais tarde, no seu Manhã TC News, a gente vai trazer essa explicação com o top 5 das altas e top 5 das baixas. Fechado logo no começo do programa, não perca. São 7h45, vamos rapidamente falar do calendário de proventos de hoje, que o investidor que gosta de investir pensando nestes proventos pode esperar para esta quinta-feira. Na sequência, a gente já vai com o noticiário. Bora lá, hoje tem Datacom e pagamento, destaque mais para Datacom, tá? Hoje é dia de direitos, ou seja, quem ficar dormindo hoje ou quem dormir hoje nesses papéis que estão aí, Mitre, Cambuci, Marco Polo, Ipera e Guararapes, vai ter direito a esses dividendos. Os pagamentos estão aí na tela também, nas datas, na última coluna. E são alguns dividendos de JCPs, né? No caso do JCP de Marco Polo e Ipera, de resto, tudo dividendo. No caso de Guararapes, são duas parcelas, né? Você tá vendo aí que os Datacons são os dois hoje, mas as datas de pagamento são diferentes. Uma é agora no finalzinho do primeiro semestre, a outra no finalzinho do segundo semestre. E para quem estava comprado em Localiza e Irani, nestes Datacons que estão na tela, pode esperar pingar aí na sua conta também o dividendo ou provento no dia de hoje. No caso de Localiza é JCP, então tem aquela mordida tributária. Irani não tem porque é dividendo. Então, para você que gosta de investir pensando nessa parte de proventos, então tá aí as informações para você. 7h46, bora pro noticiário, bora falar das notícias, começando com a parte do relatório da dívida que saiu ontem, né, de despesas e receitas. O governo desfez o bloqueio do orçamento com a abertura de 15,8 bilhões de reais em despesas extras. A medida veio após a aprovação de lei com alteração que permitiu antecipação de crédito suplementar. A gente chegou a trazer isso algumas vezes aqui ao longo da nossa programação da TC News. Os bloqueios atingiam especialmente ministérios de cidades e transportes. Então, vamos lá, em março, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento fizeram um bloqueio de 2,9 bilhões de reais no orçamento para cumprir as regras fiscais. Esse bloqueio conseguiu ser desfeito. Nessa quarta-feira, o governo desfez então o congelamento de março integralmente e ainda liberou outros 2,5 bilhões de reais, e ao todo o espaço fiscal criado soma 5,4 bilhões. Esse nível no orçamento desse ano foi possível após o Palácio do Planalto articular com o Congresso a possibilidade de antecipar a expansão de despesas de acordo com as regras do arcabouço fiscal. Sem essa antecipação, o governo poderia bloquear 13,3 bilhões de reais. Descendo mais um pouquinho, a gente teve esse aumento do déficit, inclusive, que é o próximo destaque. Com a abertura do espaço no orçamento, o governo aumentou a projeção de déficit primário para 2024 de 9,3 para 14 bilhões e meio de reais. E aqui está o outro destaque nesse sentido, porque ele piorou a projeção do déficit fiscal, mesmo prevendo dividendos ainda não aprovados pela Petrobras e outras receitas que não estão confirmadas, tá? No caso da Petrobras, como está aqui destacado, né, a ampliação do déficit previsto ocorre mesmo com a equipe econômica incluindo nas contas uma estimativa de arrecadação com dividendos extraordinários ainda não aprovados pela Petrobras, porque este relatório prevê os 13 bilhões de dividendos que a Petrobras pagaria para o governo se fosse aprovado 100% do pagamento dos dividendos extraordinários, o que não aconteceu, foi aprovado apenas 50%. Então, estão considerando essa metade que não foi aprovada ainda, além de manter nos cálculos o ganho relacionado a uma extinção que não vai acontecer no Programa de Apoio ao Setor de Serviços, o PERSE. Então tem algumas coisas que chamam a atenção, né? O governo está aumentando esse déficit previsto, mesmo com essas receitas que não foram confirmadas ainda. Isso pode gerar mais tensão ainda, André, considerando que já teve as falas do Haddad falando, indicando um possível aumento na meta de inflação possível aí, né, com esse temor que surgiu depois das falas dele de ontem sobre a meta ser inalcançável, ser inimaginável. O Lula já tinha falado antes de aumentar a meta para 4% ao ano, e aí o mercado olha para isso com lupa, porque é uma situação tanto complexa para um fiscal que já não é da melhor confiança, pelo menos na visão do investidor, na visão do mercado.
Com certeza, Diego, eu acredito que sim, tá? Talvez até isso já tenha sido vem sendo precificado já a partir de ontem, né? Talvez o que a gente viu no mercado não é um bom sinal. O mercado já vinha um pouco assim descontente, né? E assim o governo sinalizar de antemão agora um aumento no déficit, mesmo com receitas ainda não confirmadas, não é uma boa sinalização, tá? Então, assim, se não atrapalha mais do que já está precificado, mas com certeza não ajuda, né? Então, a gente tem um fluxo local aí muito pessimista. A gente vê aí, principalmente nos ativos de risco, sendo refletido, né? Nos juros e tal. Os juros até acho que estão, na minha opinião, um pouco exagerado nesse momento, mas a nossa bolsa ela vem sofrendo já a pior bolsa do mundo no ano, né? Principalmente se a gente olhar ela dolarizada. Então acho que todo esse pessimismo que os gestores vêm externando nos seus posicionamentos, entrevistas recentes, acho que isso vem sendo precificado, tá? O quanto a gente pode ainda mais ver isso se transformar em preço é um pouco difícil de dizer nesse momento, mas o pessimismo ele já está rondando, né? Então assim, eu não acho que seja um fato novo que vai realmente colocar a gente num novo patamar assim de pessimismo. Isso já vem sendo precificado pelo mercado, o mercado vem antecipando isso, né? Com relação a, só fazer um adendo aqui, a gente deu esse call aqui, né, Diego? Lembra quando a gente falou dos dividendos da Petrobras? Uhum. A gente comentou aqui que eu não via como assim o governo abrir mão dos dividendos integrais da empresa, porque ele ia precisar disso para ajudar as contas públicas, né? E agora o discurso muda nesse sentido, né? O governo colocando inclusive na conta, mesmo sem ter levado isso em assembleia da empresa. Então realmente era um pouco esperado, né? Previsível até, e talvez a empresa particularmente tenha até reagido bem, né? Ontem por conta disso, mas assim, tem um pessimismo geral rondando o nosso mercado. Um pessimismo geral que ronda o nosso mercado e derruba a nossa bolsa. Vamos ver se ela vai ter força hoje para tentar reagir, considerando que a reação dos mercados americanos à ata do FONC de ontem não foi nem um pouco positiva. É difícil de acreditar que a bolsa brasileira vai ter força, considerando que a grande expectativa é para o início do ciclo de corte monetário lá no Federal Reserve, para poder destravar a bolsa aqui. E se não rolar ainda esse ano, a situação fica complicada para o brasileirinho que investe na Bolsa de Valores. Ainda nessa questão do Haddad, só um complemento, e aí a gente já vai falar da ata do FONC, que afinal de contas é um dos grandes pontos que gerou o resultado de ontem nos mercados globais. Mas o Haddad também falou sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, e ele diz que tem medo de que isso sirva como argumento para a política monetária mais restritiva. E aí isso mostra uma desconfiança dos dois lados, né? De um lado tem o governo, portanto, o Haddad, que está com medo de ser usado esse argumento da tragédia no Rio Grande do Sul e os impactos que ela pode ter na economia do país, para o Banco Central colocar o pé no freio e não baixar tanto a Selic. Inclusive, essa já foi uma revisão que teve também no relatório, né? Foi aumentado a expectativa da Selic para cima de 10%, uma situação bem complexa, e o Haddad tem medo de que justamente usem esse argumento da tragédia no Rio Grande do Sul e os possíveis impactos econômicos dela para poder manter a taxa tão restritiva quanto o patamar que ela já está hoje. Tem este lado. E tem o outro lado do mercado, né, e da população em geral, que desconfia não necessariamente do governo, mas também de outros agentes políticos, talvez no Congresso, de tentar aproveitar a tragédia no Rio Grande do Sul para já passar um monte de gasto extra, né, além do necessário já para o Rio Grande do Sul, que é uma situação emergencial, urgente, precisa ter mais gasto sim para o Rio Grande do Sul, mas o grande temor do mercado e também da população
população em geral é que abra a porteira e que vários outros gastos que não seriam aprovados numa situação normal sejam aprovados também de tabela por conta desse gasto maior no Rio Grande do Sul, nessa reconstrução do estado, na ajuda que está rolando por lá. Então, uma situação interessante no mínimo para trazer para vocês também. Agora vamos falar da Tatuved e aí a gente vai pra minha tela só pra deixar a manchete no ar. Porque vários dirigentes elevariam mais juros caso riscos à inflação se materializem, segundo a ata do Fed. Foi isso que assustou o mercado. Porque já se esperava uma ata um pouco mais hawkish, já era precificado isso. Vários dirigentes já têm tomado uma atitude mais dura contra a inflação, então já se esperava uma ata mais agressiva. Porém, o mercado não estava esperando essa disposição de dirigentes de restringir ainda mais a taxa de juros caso os riscos da inflação voltem a se materializar com mais força. Né? A grande dúvida é, será que pode realmente voltar a subir? O mercado já não estava mais precificando isso porque alguns dirigentes já estavam descartando essa possibilidade de talvez voltar a subir os juros nos Estados Unidos. Às vezes, talvez manter só por um pouco mais de tempo. Mas alguns dirigentes, e não foram um ou dois, né? A gente teve alguns dirigentes falando nesse sentido, de que poderia voltar a restringir ainda mais a política monetária e basicamente todos eles falando que vai ter que manter por mais tempo. E por mais que a ata seja defasada, essa ata não ajudou o fato de que alguns dados já foram divulgados depois de sair a decisão efetivamente do Federal Reserve, né? Então, é uma situação bastante complexa. Tem algumas casas, como o Citigroup, por exemplo, que não viu grandes novidades no documento, mas parece que o mercado precificou mais quem olhou com mais pessimismo para essa publicação. Vamos ver o que o Rafael Boschi vai falar hoje, outros dirigentes do Federal Reserve vão falar depois dele, o quanto que isso vai ajudar a amenizar um pouco esse pânico que acabou rolando no mercado, se vai ser suficiente para isso, né? Muitos estão apostando apenas em um corte agora, os mais otimistas apostando em um corte só neste ano na taxa Fed Funds, e alguns já estão apostando em nenhum corte para este ano depois da divulgação da ata de ontem. Qual que é a sua expectativa, André Almeida? Você está mais do lado dos otimistas, que esperam um corte, ou então dos pessimistas, que não esperam nenhum? Eu tinha um palpite, né? Palpiteiro nato. Desde o início do ano a gente conversava. Eu imaginava que a gente só viria cortes talvez no último trimestre e no máximo aí de 1 a 2 cortes, dependendo como a economia se comportasse. A economia está muito forte ainda, né? A gente viu alguns dados aí recentes aí que deixa um pouco em dúvida a trajetória, né? Alguns PMIs mais fracos recentemente e tal. A própria última prévia do PIB já veio abaixo, mas a economia que ainda cresce bem, né? Um mercado, de uma forma geral, ainda muito, muito saudável. E eu cheguei a comentar ali com outros contribuidores, assim, que eu falava, eu não me surpreenderia se não tivesse corte esse ano. Mas não acho que seja esse assim o principal viés. Tá? Talvez a gente tenha ainda assim um corte mais para o final do ano, último trimestre. Mas voltando ali à ata, eu acho que o conteúdo, o contexto, não foi assim uma grande novidade. Né? A gente viu isso já no último FONC. A gente viu assim os dados, né, que corroboram essa linha do Fed nos últimos CPIs, mas eu acho que o que chamou atenção, e aí que veio um pouco contra o tom que o Powell deu na coletiva do FONC, foi justamente os dirigentes acreditarem que, eventualmente, a política monetária atual pode não ser tão restritiva como se imaginava. Né? E não foi isso que o Powell falou. Né? E assim, naquele momento, ele amenizou a situação dizendo que não estava na pauta do Fed considerar aumentos de juros, e a gente já viu uma ata aí um pouco diferente
com essa possibilidade. Então, acho que isso aí pesou bastante, tá? Foi a novidade da ata em relação à própria coletiva do FONC, e aí o mercado deu essa estressada. Hoje a gente tem o Bostic falando, né? Você mencionou bem, ele tem tido bastante tempo de microfone ultimamente, e não é exatamente um dirigente que pode se esperar que venha acalmar o mercado. Né? É uma das vozes aí mais agudas ali do Fed em relação a uma política mais restritiva. Então, assim, eu não imagino que ele possa, assim, reverter um pouco o humor do mercado. O que ajudou ontem, final do dia, como a gente já falou, foi a Nvidia, né? Quando a gente olha os índices americanos principais, acabaram performando muito bem, né? Renovaram o topo histórico. Perfeito. Agora, se você olhar, por exemplo, o Dow Jones, né? O índice Dow Jones sofreu bastante ontem, né? Não teve uma performance parecida em relação propriamente à Nasdaq, por exemplo. Então, uma situação bem mista, né? Bem complexa aí no contexto da política monetária e da economia americana. Perfeito, André. Ó, vamos ver, porque por enquanto que a gente vê no pré-mercado é uma situação de um pouco de reversão desse cenário mais negativo de ontem. Vamos ver se vai se concretizar. Grande abraço para você, André. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Bom final de semana e bom dia a todos. TC News. Seu resultado é nossa marca.